Você já parou para pensar na hipocrisia automotiva em que vivemos? Olhe para a rua agora. Você vê uma picape Ram gigantesca, pesando 3 toneladas, queimando diesel livremente no centro da cidade. Mas se você tentar importar um pequeno Volkswagen Polo TDI da Europa, um carro que faz 25 quilômetros com 1 litro e emite uma fração dos poluentes, você é um criminoso. O Brasil é o único país relevante do mundo que proíbe carros de passeio a diesel. Não é uma questão de tecnologia, não é uma questão de segurança, é uma cicatriz, uma ferida aberta em 1976 que nunca cicatrizou. Enquanto o mundo inteiro desfrutou por décadas da autonomia brutal e do torque instantâneo dos sedãs e hatches a diesel, nós fomos condenados a queimar gasolina cara e álcool duvidoso. Mas por quê? Qual é o segredo sujo que o governo brasileiro mantém guardado há quase 50 anos? A resposta envolve pânico, geopolítica e uma gambiarra legislativa que moldou tudo o que você dirige hoje. Hoje, no Arquivo Gearhead, nós vamos reabrir a Portaria 346. Vamos entender como uma canetada na ditadura militar criou o mercado de SUVs de shopping, matou o carro popular eficiente e por que, ironicamente, essa lei velha pode ter nos salvado de um desastre de saúde pública sem querer. Fica aí, porque a história é mais suja do que fumaça de caminhão velho. Para entender essa proibição, precisamos voltar no tempo. O ano é 1973. O mundo entra em colapso. A crise do petróleo explode. O preço do barril quadruplica da noite para o dia. O Brasil da década de 70 vivia o milagre econômico, mas esse milagre tinha pés de barro. Nós importávamos quase 80% de todo o petróleo que consumíamos. O país estava sangrando dólares. A economia, baseada no rodoviarismo desenfreado de Juscelino Kubitschek, estava prestes a parar. Sem combustível, os caminhões param. Se os caminhões param, o Brasil passa fome. O governo militar entra em modo de guerra. O racionamento não era uma opção, era sobrevivência. Postos de gasolina fechavam nos fins de semana. A velocidade nas estradas foi reduzida na marra para 80 km por hora. O clima era de tensão absoluta. Nesse tabuleiro de xadrez desesperado, o diesel era a rainha. Ele era o sangue que corria nas veias da logística nacional. O governo subsidiava o diesel pesadamente para manter o preço do frete baixo e evitar que a inflação da comida explodisse. E aqui nasce o problema. Se o diesel é barato e subsidiado pelo governo para ajudar o caminhoneiro, o que impediria um playboy da Zona Sul de comprar um Mercedes-Benz a diesel e rodar com o combustível barato pago pelos impostos do povo? Foi aí que a guilhotina caiu. Em novembro de 1976, nasce a Portaria 346 do Conselho Nacional do Petróleo. A regra era clara e brutal. O uso de óleo diesel tornava-se exclusivo para transporte de carga, transporte coletivo ou veículos fora de estrada. O carro de passeio a diesel foi assassinado em praça pública para salvar a economia nacional. Mas, como em tudo no Brasil, a proibição não veio sozinha. Ela veio acompanhada de um projeto faraônico, o Pró-Álcool. O governo precisava de uma alternativa. Se não podíamos usar diesel nos carros e a gasolina era ouro líquido, a solução foi transformar cana-de-açúcar em combustível. O Brasil apostou todas as suas fichas no etanol. Para que o Pró-Álcool funcionasse, o diesel precisava ser proibido nos carros pequenos. Se o consumidor tivesse a escolha entre um motor a álcool problemático dos anos 80, que não pegava no frio e corroía o carburador, contra um motor a diesel robusto e econômico, o álcool morreria no berço. A proibição do diesel foi, na prática, uma reserva de mercado forçada para viabilizar a indústria da cana. E aqui a história fica técnica e fascinante. A lei criou critérios bizarros para definir o que pode e o que não pode beber diesel. A regra dizia: para ter motor diesel, o veículo precisa carregar mais de 1.000 kg de carga ou pertração 4x4 com caixa de redução, a famosa reduzida.
Isso criou aberrações de mercado que duram até hoje. Você já se perguntou por que o Jeep Renegade Diesel existe? Ele não carrega 1000 quilos, ele é um carro de passeio. Mas a engenharia da Jeep enfiou uma primeira marcha super curta, simulando uma reduzida, apenas para driblar a legislação de 1976. É o jeitinho brasileiro aplicado à engenharia automotiva global. Enquanto isso, a Europa viveu a era de ouro do diesel. Nos anos 90 e 2000, vimos o surgimento dos motores TDI, HDI, Common Rail, carros silenciosos, rápidos, com torque de caminhão e consumo de motocicleta. O brasileiro olhava para fora e babava. Víamos o Golf GTD, os BMW Série 3D, os Peugeots inquebráveis e nós ficamos com os motores flex, que não são ótimos nem com gasolina, nem com álcool. Nós fomos privados da evolução tecnológica. O Brasil virou uma ilha isolada. As montadoras tiveram que criar motores específicos para nós, encarecendo os projetos. A proibição, que deveria ser temporária para conter a crise de 73, virou uma muleta eterna. Mas e se eu te dissesse que, por puro acidente, o Brasil estava certo? Prepare-se para a virada. Durante décadas, achamos que éramos os atrasados. Mas em 2015, o mundo automotivo tremeu com o escândalo do Dieselgate. Descobrimos que a Volkswagen e depois quase todas as outras marcas mentiram sobre as emissões dos seus carros a diesel limpos. A verdade veio à tona. Motores a diesel em carros pequenos emitem níveis absurdos de óxidos de nitrogênio, NOx, um gás altamente cancerígeno e causador de chuva ácida. As cidades europeias, entupidas de carros a diesel, viraram câmaras de gás invisíveis. Paris, Londres e Berlim hoje correm desesperadas para banir o que elas incentivaram por 30 anos. O Brasil, com sua lei arcaica de 1976, feita apenas para economizar dólares, acabou nos salvando de uma catástrofe respiratória urbana. Nossas grandes cidades, embora poluídas, têm níveis de NOx muito menores do que as metrópoles europeias tiveram no auge do diesel. Então, qual é o legado da Portaria 346 hoje? Ela é um zumbi, uma morta-viva. Com a chegada dos carros elétricos e híbridos, o sonho do carro a diesel perdeu o sentido. Quem quer economia hoje, compra um híbrido. Quem quer torque, compra um elétrico. O diesel voltou para o seu lugar de origem, o trabalho pesado, as picapes, o agro, a lama. A proibição brasileira, nascida do pânico e da escassez, acabou moldando nossa frota de forma única. Criou o império das picapes médias e a febre dos SUVs, tudo porque tentávamos contornar uma regra de 50 anos atrás. A lei do diesel no Brasil é a prova de que no mercado automotivo não existe livre arbítrio. Você dirige o que a política permite, não o que a engenharia pode oferecer. Eu sou o Chunin e isso é Arquivo Gearhead. Se você gostou dessa investigação, o vídeo que está na tela agora explica os segredos das estradas alemãs Autobahn.